Oi, sexto ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bom, o vídeo de hoje vai ser para explicar a tarefa dessa semana e a gente vai trabalhar com cilindros, cones e esferas, certo? Está lá na página 97 e 98 da apostila, na 50 e na 51 do caderno de atividades extras, tá? A atividade de sexta-feira vai ser só a página 98 da apostila e já a atividade de segunda vai ser a página 50 e 51 do caderno de atividades extras, beleza? Bom, como eu disse, a gente vai trabalhar com cone, cilindro e esfera, certo? Aqui eu tenho alguns exemplos pra gente, ó. Aqui eu tenho uma esfera, certo? Aqui eu tenho um cilindro, que eu peguei um rolinho de papel higiênico, certo? E aqui eu tenho uma esfera, um cone, né? Eu podia ter pegado também uma casquinha de sorvete, mas eu não tenho aqui em casa, então eu acabei fazendo um de papel. Ou também podia ter pegado aquele chapeuzinho de aniversário, mas também não tenho aqui em casa. Então eu acabei tendo que fazer de papel e botando a tampinha aqui pra vocês verem que pode fazer fechadinho também, certo? Ok, então a gente classifica, né, os nossos sólidos geométricos. O que são sólidos geométricos? São figuras de 3 dimensões, certo? Em 2 grandes grupos. O primeiro grupo a gente já trabalhou, que são os poliedros, certo? Então são lá prismas, pirâmides, o cubo, bloco retangular. Bom, a gente já falou dessas figuras, que são os poliedros. Agora sobram aqueles que são denominados de não poliedros. Na verdade, esses que são denominados de não poliedros, eles têm vários nomes que a gente pode chamar. Primeiro, não poliedros. Segundo, corpos redondos. Por quê? Porque eles têm superfícies arredondadas, certo? Então, a gente pode chamar de não poliedro, de corpo redondo também. A gente também pode chamar de sólido de revolução. Bem, que nome estranho, né? Só que o que significa sólido de revolução? Significa que eu tenho uma figura plana, aqui eu tenho um triângulo. Se eu girar esse triângulo muito rápido, pensa que eu tô aqui com ele, e eu vou girar ele muito rápido, né? Levando em consideração esse eixo aqui, né? Como se eu estivesse pegando um palitinho aqui em cima, um palitinho aqui embaixo e girando isso aqui assim, ó, muito rápido. Quando eu giro isso aqui muito rápido, esse triângulo, vocês vão ter qual figura? Acertou quem respondeu um cone, certo? Acertou quem respondeu um cone. Porque olha só o que acontece. Se eu girar isso aqui muito rápido, vocês vão ter o formato de um cone no final, né? Porque aqui, ó, essa parte, quando eu giro, forma um círculo. E aqui em cima vai ficando cada vez mais fininho, ok? Então, é como se fosse um cone. Agora, que figura que eu giro para ter um cilindro? Bom, acertou quem disse o retângulo. Se eu pego o retângulo e giro em torno do eixo muito rápido, assim, pensa que tá muito rápido isso aqui, numa velocidade muito rápida, vocês vão ver apenas o desenho de um cilindro. Agora, o que eu giro, né? Que figura que eu vou girar para obter uma esfera? Acertou quem disse um semicírculo, certo? Se eu girar isso daqui em torno do próprio eixo várias vezes muito rápido, vocês vão ter uma esfera, beleza? Então, a gente também pode chamar de sólidos de revolução. Então, já foram 3 nomes, né? Corpos redondos, não poliedros, sólidos de revolução. Com o nome sólidos de revolução, vocês vão ver mais no ensino médio, certo? Agora a gente só vai trabalhar com os nomes não poliedro e corpo redondo. Só falei aqui dos sólidos de revolução para vocês já visualizarem na cabeça de vocês. E quando chegarem lá no ensino médio, não vê que é a primeira vez que vocês estão vendo isso. Não, vocês já sabem que eles estão falando, na verdade, do cone, da esfera e do cilindro, certo? Beleza. Outra coisa que dá pra gente chamar eles também. Vocês percebem que se eu pego uma pirâmide, certo? Vamos pegar aqui uma pirâmide para vocês verem. Aqui. Se eu pego nossa pirâmidezinha aqui, essa daqui é de base quadrada. Agora vamos supor que eu aumento a quantidade de lado da base. Então agora aqui eu tenho uma pirâmide pentagonal, certo? O que aconteceu? Ela já se assemelha a um cone, certo? Agora pensa que aqui embaixo, a figura essa daqui tem 5 lados, né? Pensa que aqui embaixo tem uma figura de 100 lados, certo? Ou seja, os ladinhos são bem pequenininhos para conseguir fechar a figura, né? Então, vai lá e os ladinhos vão ser bem pequenininhos. Essa
figura no final que vai se formar vai ser algo muito, muito, muito semelhante a um cone, certo? Então, a gente também pode falar que esses nossos sólidos geométricos, nossos corpos redondos, eles também são aproximações, certo? No caso do cone, para uma pirâmide com base de lados infinitos, assim. Vamos supor que eu boto uma quantidade de lados muito grandes. 1000 lados. 1000 lados aqui embaixo. Vai ficar tão pertinho cada ladinho disso que vai se assemelhar muito, muito a um cone. Assim como se eu pegar um prisma, e aumentar a quantidade de lados das duas bases, vai se aproximar muito a um cilindro, certo? A gente já não tem uma outra figura, né? Que a gente não estudou outros tipos de sólidos que não sejam prismas, poliedros, né? Desse tipo. Mas se eu aumento a quantidade de lados de figuras como essa daqui, vai se assemelhar muito a uma esfera, certo? Tá até parecidinho, né? Beleza. Esse aqui é como se fosse a versão com lados, né? Então, se a gente aproxima cada vez mais, bota cada vez mais lado nisso, esse aqui tem 20 lados. Agora, imagina um parecido com esse, com 1000 lados. Vai se aproximar muito uma circunferência. Até a própria bola de futebol de vocês, certo? Ela é formada por hexágonos, né? Ela se assemelha muito a um círculo, mas ela não é, ela tem ladinhos, né? Então, teoricamente, ela é um poliedro. Mas a gente acaba falando que ela é uma esfera porque ela se assemelha muito. Isso que tem poucos lados, né? Agora, imagina com 1000 lados, já vai ficar muito, muito pertinho de uma esfera. Mesmo acontece se eu boto muitos lados no prisma, vai ficar muito parecido com o cone. E se eu boto muitos lados em uma pirâmide, que vai ficar muito parecido... Opa, com cone não, com cilindro. Se eu coloco muitos lados em uma pirâmide, vai ficar muito parecido com um cone, certo? Beleza. Então, falando disso, então a gente também pode chamar eles de aproximações. Então, vamos conversar sobre sólidos específicos. Vamos primeiro falar do nosso cilindro, certo? Então, o cilindro, como eu disse para vocês, ele é muito parecido com um prisma. O que o prisma tem? Duas bases paralelas e faces laterais que são retângulos, certo? No caso do cilindro, ele vai ter duas bases, uma em cima e a outra embaixo. Vou até pegar esse aqui, outro que eu fiz. Ó. Vai ter duas bases, uma em cima, outra embaixo, certo? Mas as faces laterais, a face lateral dele, ela é arredondada, certo? Então, não são retângulos, elas são arredondadas, certo? Agora, vamos olhar o que acontece quando eu planifico esse negócio, né? Como é que ficava a planificação de um prisma? Ficava a base de cima, a base de baixo, certo? Quando eu abria, ficava a quantidade de retângulos referentes a quantidade de lados que eu tinha na base. Agora, como é que vai ficar no meu cilindro? Vamos pensar. Vocês já provavelmente pegaram um desse aqui na vida, né? Num rolinho de papel higiênico. Bom, algum de vocês já pegou e recortou para abrir? Espero que sim, né? Mas se não fizeram isso, vamos fazer isso agora. Quando vocês pegam esse rolinho de papel higiênico, que é em formato cilíndrico, e cortam, e vocês abrem, olha que figura que vocês têm. Um retângulo, certo? Um retângulo. Então, olha como é que vai ficar bem parecido com a planificação do prisma. Vai ficar assim, ó. A base de cima, a base de baixo e a face lateral, que aqui nos forma um retângulo. Mas quando eu viro para encaixar, né, para fechar o meu sólido geométrico, vai ficar arredondada. Por quê? Porque a base é arredondada, certo? Então, ficaria desse jeito, uma planificação assim, ok? Aqui tem ele fechadinho, montadinho. Certo. Beleza. Ótimo. Então, agora, vamos pro cone, ok? O cone, ele é desse jeitinho aqui. Ele se assemelha muito a uma pirâmide. O que a pirâmide tem? Uma base só, faces laterais triangulares e um vértice aqui em cima. O cone é muito parecido. Ele tem uma base, certo? Só que a face lateral, ela é arredondada,
certo? Superfície lateral ela é arredondada. E tem o vértice aqui de cima, certo? Muitos de vocês já devem ter visto chapéuzinho de aniversário para comprar, certo? Aquele chapéuzinho de aniversário, ele vem o quê? Planificado. E como é que é a planificação que vocês veem na hora que vocês vão comprar? É parecida com isso aqui, não é? Então, agora pensa que vocês têm essa parte, vocês querem cobrir a parte de baixo. Então, vai precisar dessa bolinha aqui no final, né? Desse círculo. Então, na hora que eu for fechar, olha o que acontece. Vai ficar assim, ó. Mais essa partezinha aqui de baixo. Que lembra muito a planificação da pirâmide. Aquela lá que é pro ladinho, certo? Se vocês lembram do outro vídeo, a gente botava a base aqui embaixo e botava uma quantidade de triângulos aqui pro lado, certo? Então, aqui eu tenho a planificação do cone. Viram? Bom, e por último, nosso último sólido é a nossa esfera, certo? A esfera não tem como eu fazer para vocês verem, certo? Mas ela é o quê? Uma superfície inteiramente arredondada, certo? Toda arredondada, que tem um centro bem lá no meio, como se eu abrisse ela aqui, ó, e tivesse um centro bem lá no meio, certo? Onde qualquer ponto, né, qualquer lugar aqui da superfície que eu encoste, vai ter a mesma distância até o centro, né? Em geografia, você já deve ter estudado ali o centro da Terra, o núcleo, né? Então, vamos pensar que o centro da esfera é justamente esse núcleo. Então, tá lá dentro, bem no meio. Então, a distância de qualquer ponto aqui em cima na superfície é a mesma distância até o núcleo, certo? Bom, pensamos nisso. A gente falou do cone e falou da planificação. Falou do cilindro e falou da planificação. Faz sentido vocês também pensarem na planificação da esfera. Então, vamos tentar pensar nisso aqui. Bom, no cone, né, no cone ali, eu consigo pegar e botar uma folha aqui em cima, certo? Sem a minha folha dobrar, certo? A minha folha só vai ficar enrolada. No cone, a mesma coisa, né? Se eu enrolo a minha assim, meu cilindro, minha folhinha, eu vou ter um cilindrinho também. E não vai rasurar a folha, ela não vai ficar amassada, certo? Porque o que é planificar? É tornar uma figura plana sem danificar, ou seja, depois eu posso montar a minha figura normalmente. Agora, vamos ver se eu consigo colocar a minha folha, né, em cima dessa esfera, sem danificar minha folha. Vamos ver o que acontece. Pra quem já fez bolinha de papel, já sabe o que vai acontecer, né? Olha só. Olha o que aconteceu com a minha folha. Ela ficou amassada, estão vendo? E olha o que acontece quando eu tento abrir ela. Olha como ela ficou. Já não é mais aquela mesma folha, ela está totalmente danificada, né? Resumindo, com isso, digo pra vocês, a gente não consegue planificar uma esfera, certo? A gente consegue aproximações de planificações, certo? Mas não é a planificação de uma esfera. Então, a gente não tem um desenho para planificar a esfera. Então, a gente acaba dizendo que a esfera não tem planificação. Então, pensa nisso aqui. E justamente por causa da esfera não ter planificação, vocês percebem que em todos os lugares, né, assim, ó, que a gente fecha, todos eles ficam sobrepostos, né, tá vendo? Se vocês pegarem pra fazer em casa com uma bolinha, pode ser até uma bolinha pequenininha, tá, gente? Vocês vão perceber isso, ó, fica papel sobre papel. E é por isso que na nossa cabeça a gente tem redemoinho, né? No caso, eu tenho um bem aqui na frente, ó. Porque, pensa, nosso couro cabeludo é como se fosse essa folha aqui. E aqui é a nossa cabeça. Quando a gente coloca o nosso couro cabeludo aqui na nossa cabeça, o que acontece? Isso aqui, ó, essas pontas, certo? Que é nessas pontas que acaba fazendo aqueles redemoinhos. Eu tenho um aqui atrás e um aqui na frente. Eu já conheci gente que tinha 5 redemoinhos, assim, bastante. E aí ficava com aquele cabelo girado, girado, girado. Então, é por isso que a gente tem redemoinhos na cabeça, porque a esfera não tem planificação, certo? Pra finalizar a aula, né, que já deu um tempinho razoável, a gente vai também olhar aqui na folhinha
para eu exemplificar com vocês e caso alguém queira copiar no caderno também, né? Então, vamos começar aqui. Bom, pessoal, como eu já tinha dito para vocês, a gente falou sobre cilindro, cone e esfera, apostila nessas páginas, caderno de atividade nessas páginas, atividade de sexta, página 98, atividade de segunda, página 50 e 51, certo? Quando a gente fala de cilindro, cone e esfera, a gente está falando de figuras não planas, ou seja, figuras de 3 dimensões, figuras que existem no nosso mundo real e que a gente consegue pegar. Também poderia chamar de sólidos geométricos, tá, gente? Isso, o cilindro, o cone e a esfera são sólidos geométricos. O que eles não são é poliedros, e tá aqui citado, ó. A gente pode chamar o cilindro, o cone e a esfera como não poliedros, como corpos redondos, como sólidos de revolução ou como uma aproximação de um prisma de uma pirâmide com bases com infinitos lados, né? Como eu já tinha comentado com vocês. Beleza? Então, a gente pode chamar o cilindro, o cone e a esfera dessas maneiras aqui. Qualquer nome desses que vocês escutarem, na verdade, eles estão falando do cilindro, do cone e da esfera, certo? Então, vamos olhar aqui primeiro para o nosso cone, ou para o nosso cilindro. Então, aqui, ó, o cilindro tem duas bases circulares paralelas. Tá aqui, ó, base de cima, base de baixo. Aqui a superfície lateral, que ela é arredondada. Quando eu planifico, fica parecendo muito a planificação de um prisma, ou seja, a base de cima e a base de baixo, e aqui, né, ficaria os lados, né, a quantidade de retângulos diferentes, mas como ele não tem lado, né, é uma circunferência, vai ficar esse retângulozão, certo? Quando eu tô falando de sólidos de revolução, né, na verdade, ele é o giro de um retângulo. Quando eu giro isso aqui muito rápido, eu vou ter o formato de um cilindro, beleza? Então, esse daqui é o conteúdo sobre cilindros. Então, agora vamos para o cone, né? Ele tem uma base circular, uma superfície lateral não plana, né, e arredondada, e um vértice lá em cima, né, que é paralelo à base. Vai ficar parecendo com esse aqui no desenho, certo? E a planificação dele é muito parecida com a planificação de um chapeuzinho de aniversário, porém, tem a parte de baixo, né? No chapeuzinho de aniversário, a gente não tem a parte de baixo, justamente porque a gente coloca a nossa cabeça. E quando eu falo de sólido de revolução, é como se eu girasse muito rápido um triângulo, certo? Se eu girar isso aqui muito rápido, eu vou obter um cone, ok? Para falar do último, é a nossa esfera, certo? Ela tem uma superfície inteiramente arredondada, onde todos os pontos da superfície têm a mesma distância até o centro. Então, aqui, ó, pensa que aqui é o centro, muito mais fácil agora desenhando, né? Do que eu ficar falando de núcleo da Terra. Mas aqui, ó, aqui é o nosso centro. Todo ponto que tá na superfície, né, que é inteiramente arredondada, tem a mesma distância até esse centro aqui, certo? Não tem planificação, né? Então, aqui não tem nenhum desenho, que nem tem ali no nosso cone e também no cilindro. Então, aqui não tem planificação, tá, gente? E é o sólido de revolução que origina ele é um semicírculo. Se eu girar isso aqui muito rápido, eu vou ter uma esfera. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo dessa semana. Espero que vocês tenham facilidade para fazer as atividades. E caso não tenham e tenham alguma dúvida, por favor, me mandem mensagem ou marquem uma conferência individual comigo que eu tiro as dúvidas de vocês, certo? Eu tento responder o mais rápido possível quando vocês mandam uma mensagem na caixa de entrada. Quando vocês escrevem no comentário da atividade é um pouco difícil, mas quando vocês mandam na caixa de entrada eu respondo quase imediatamente, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem sempre estar em contato comigo. Aconselho vocês, quando eu passo esses resumos aqui, né, na folhinha, a vocês também copiarem no caderno e tentarem fazer um esquema, talvez um mapa mental sobre o conteúdo, tá, gente? Isso é importante. Para depois, quando a gente voltar às aulas presenciais, a gente retomar isso como revisão e não como conteúdo inicial, tá bom? Como eu já disse para vocês, a atividade dessa semana, a de sexta-feira, é a página 98 da apostila, certo? Da apostila 2. E na atividade de segunda, a página 50 e 51 do caderno de atividades extras. Nessas tarefas, a gente vai falar única e exclusivamente sobre cone, certo? Cilindro e a nossa esfera, que tá aqui no papelzinho, certo? Então, peço que vocês tenham bastante atenção nisso, beleza?
E lembre das nomenclaturas. A maioria das vezes, principalmente agora que vocês estão no ensino fundamental, a gente vai denominar, né, o nosso cilindro, cone e esfera como corpos redondos, certo? Como corpos redondos. Mas também a gente pode ser que chame de não poliedros, tá bom? Mas a maioria das vezes a gente vai chamar de corpos redondos. Sólidos de revolução vocês vão ver mais lá no ensino médio, assim como a aproximação do prisma e da pirâmide também para o cilindro e para o cone, beleza? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem sempre entrar em contato comigo. Digo isso novamente, porque eu recebo poucas mensagens de dúvidas, mas na hora que eu vejo corrigindo a tarefa, eu vejo que alguns assuntos não foram bem entendidos e vocês podem sim entrar em contato comigo, tá, gente? Eu estou à disposição de vocês. Estou aqui para isso, espero que vocês estejam aprendendo bastante, tá bom? Então, um beijo para vocês, até a conferência, certo? A gente tem 2 essa semana, e até semana que vem na próxima videoaula. Tchau, tchau!